Graça e paz. Esse é o nosso quinto encontro para tratar do Evangelho de João. E hoje eu pretendo encerrar o prólogo, apenas o prólogo do Evangelho de João. No encontro passado, nós vimos João defendendo que Jesus é a luz do mundo. E não é só a luz deste mundo, mas é a luz do mundo por vir. Nós vimos que na eternidade, o Senhor Jesus é a nossa lâmpada. E na época nós resgatamos a passagem de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 23, quando João falava da Nova Jerusalém, ele botou que a cidade era diferente, ela não precisava nem do sol nem da lua para lhe dar a luz, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e ele coloca que o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Então nós temos essa informação de João da luz de Jesus. Aí no versículo 4 ele colocou assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. No 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então nós vimos essa importância que o João dá à luz que vem de Cristo, que é a luz da vida, que é a luz dos homens, que é a luz que estava lá em Gênesis, é a luz que vai estar lá em Apocalipse, é a luz que está aqui hoje, clareando os nossos caminhos. Mas, de repente, João dá uma parada, mais ou menos assim, ele vai acrescentar uma informação a mais nessa luz. Aí, no versículo 6, ele coloca assim: houve um homem, e não é qualquer um homem, é um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então, ele dá essa informação para a gente. Então, que existiu um homem que foi enviado por Deus, o nome dele é João. Ele continua: esse João veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Então, João vem como testemunha para testificar, dar testemunho da luz, com uma finalidade, a fim de todos que virem essa informação, creem por intermédio dele, João. Aí no 8 ele fala assim: ele, João, não era a luz, mas veio para testificar da luz, para que testificasse da luz. E continua, a saber, a verdadeira luz. João veio como testemunha da verdadeira luz, que vem ao mundo e ilumina todo homem. Todo, indiferente de etnia, raça, língua, povo, nação, todo homem tem direito. E ele coloca assim no versículo 10, o verbo, volta a trazer o verbo de volta, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, do verbo que é Jesus, mas o mundo não o conheceu. E ele termina assim: veio para o seu e os seus não o receberam. Então ele volta a trazer a imagem do verbo que estava lá na criação, que fez o mundo, mas agora ele está no mundo e o mundo não o conhece. Então essa é agora a informação importante. Quando ele coloca assim, e veio para o seu e o seu não o recebeu ou não o receberam, é muito comum a gente pensar nos hebreus, nos judeus da época de Jesus, quando eles não conseguem entender a messianidade de Jesus e entregam Jesus aos romanos para ser crucificado. Então, tudo bem, quem pensa assim, tudo bem, pode pensar que quando João está falando aqui, ele está falando em relação àqueles que gritaram, crucificam, crucificam. Eles não conheceram Jesus. Ok. Mas deixando isso de lado e pensando em nós, quantas vezes nós já ouvimos falar de Jesus e fica aquela pergunta, nós ouvimos de Jesus e nós realmente recebemos a Cristo, recebemos a Jesus? Muitos ouvem falar de Jesus e o tempo todo está sendo propagado a mensagem de Jesus, a Bíblia é um best-seller, é um dos livros mais impressos do mundo, mas quantos realmente param para entender Jesus e reconhecer, receber Jesus? Aí João fala assim no versículo 2, mas a todos quanto o receberam. Interessante que a gente faz na nossa igreja, a gente faz um apelo, né? Quem quer aceitar a Cristo? A gente oferece essa informação, aceitar. Mas João ele não usa aceitar, ele usa receber. Porque receber é muito mais do que apenas aceitar. João vai explicar isso para a gente já. E ele continua assim, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui tem uma informação importante. É filhos de Deus, não é filhos de Abraão. Porque o judeu falava que nós judeus somos únicos que temos o Deus verdadeiro. Nós judeus, nós hebreus,
somos um povo que Deus se revelou a nós, então Deus é o Deus do hebreu, o Deus do judeu. Mas João está falando, não, vocês não vão se transformar em filhos de judeu, você não vai voltar a ser judeu, você é gentio, continua gentio. Mas você agora, quando aceita Jesus, quando recebe Jesus, você vai ser filho de Deus. Não tem mais nada a ver com o judeu. Apesar de nós entendermos perfeitamente que o judeu tem essa graça, tem essa bênção. A Bíblia fala, ore por Jerusalém. Nós temos que reconhecer esse mérito. Mas, nesse momento aqui, João está falando que vocês, quando aceitam, vocês vão ser filhos de Deus. Não é filhos de Abraão. E tem um detalhe, não é filhos de Adão. Não, vocês não vão ser mais filhos de Adão. Adão pecou. Toda a espécie humana assumiu as consequências do pecado em função dessa queda. Mas agora você vai ser mais do que filho de Adão, você vai ser filho de Deus. E João está falando que Jesus é o filho de Deus? Então coloca a gente numa situação superior a Abraão e toda a linhagem judaica e superior à raça adâmica que caiu em pecado. Uma diferença muito grande, vocês vão ser filhos de Deus. Ou seja, nem de Abraão, nem de Adão, vocês agora são filhos de Deus. Receber a Cristo é ser filho de Deus. Deus veio a nós, e pelos méritos de Cristo, Deus nos possibilitou voltar até Ele. Não é pelo meu mérito, pelo seu, pelo nosso, não é aquilo que nós fazemos que vai nos levar até o Pai, mas é pelos méritos de Cristo, aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele suportou, aquilo que Ele ensinou. É pelos méritos de Cristo que nós vamos chegar de volta até Deus para ser filho de Deus. E ele coloca assim, a saber, aos que creem no seu nome. João está colocando isso lá para a gente. Mas peraí, o diabo também crê e estremece. Então, crer em Jesus Cristo é algo muito mais superior a apenas você acreditar. Aos que creem no seu nome são aqueles que permitem a transformação completa em sua vida. Aqueles que permitem com que o Espírito Santo transforme realmente sua vida num filho de Deus. Crer é renunciar à velha existência e participar da nova existência em Cristo Jesus. É deixar de fazer as coisas que fazia antigamente, que agora você sabe que é condenada por Deus, e voltar a fazer as práticas que são elogiadas por Deus. E seguir uma vida agora buscando isso. É buscar conhecer mais de Deus, conhecer mais de Jesus. Crer em Jesus, você quer saber mais dele, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele ainda vai fazer. E tem mais, é ser conhecido pelo próprio Deus. Aí você é conhecido pelo próprio Deus. Aí no versículo 13, João continua. Os quais, os que creram, não nasceram do sangue, e não nasceram da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Ele fala bem claro no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esses que creram, nasceram da vontade de Deus. Aí você pergunta, mas então, qual é a vontade de Deus? João responde qual é a vontade de Deus para a gente lá em capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus, que o homem, ao ouvir do Evangelho, creia realmente em Cristo Jesus, se converta, largue os seus maus caminhos para você ter a vida eterna. Então a vontade de Deus é que todos os homens se convertam. Essa é a vontade. Porque ele amou o mundo, essa é a verdade. Aí no versículo 14, João fala mais para a gente assim, o verbo, aí ele volta ao verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Olha só, o verbo se fez carne. Como João bate nessa mesma tecla durante todo o prólogo dele. Essa é a verdade que João defende durante todo o seu evangelho. Essa é a verdade que João está defendendo contra todas as heresias que estavam atrapalhando o crescimento das igrejas, o nascimento da igreja. Essa é a tônica de João, é entender que Jesus é a encarnação do Logos. Jesus de Nazaré, ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. Essa é a máxima de João. O Logos,
O Logos, a palavra em ação, compartilhou do nosso ser, da nossa existência, para que nós pudéssemos compartilhar das suas bem-aventuranças. O Logos participou das nossas limitações, para que pudéssemos participar da sua eternidade. O Logos veio para ser o caminho até o Pai. Essa é a função de Jesus e é isso que o João está debatendo e informando com grande veemência. O verbo se fez carne. E ele fala mais, e habitou entre nós. Aqui tem um detalhe muito importante. Quando você vai no original, no grego original, não está a palavra habitou. A palavra que está lá é tabernaculou. Então seria o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, armou a sua tenda entre nós. João aqui está fazendo uma alusão ao tabernáculo que foi utilizado por Deus quando o povo saiu do Egito. O povo sai do Egito, começa uma peregrinação pelo deserto até chegar à Terra Prometida. E durante esse percurso, o Senhor instituiu o tabernáculo, feito com tendas mesmo. E era ali que Deus se manifestava. Manifestações visíveis da presença de Deus. Era no tabernáculo que os homens viam a presença de Deus, que se manifestava como uma coluna de fogo, né? Durante a noite, ou como uma nuvem durante o dia. E à medida que a coluna de fogo se deslocava, ou a nuvem se deslocava, o povo deslocava o tabernáculo também. Então Deus habitou no meio do seu povo, lá no deserto, durante a peregrinação. E os homens viram a manifestação de Deus, a teofania de Deus. Jesus, o Logos, habitou no meio do seu povo. Era que João está tentando mostrar aqui. Do mesmo jeito que o Senhor tabernaculou conosco lá no deserto, o Senhor agora tabernaculou conosco através de Jesus Cristo, o Logos, agora no meio do seu povo. Veja, os hebreus do Antigo Testamento, eles viram a glória de Deus se manifestar no tabernáculo, com nuvens, com fogo, com tudo. Mas agora eles estão vendo a glória de Deus manifestada em Jesus Cristo. Essa conexão que João está querendo fazer. Vocês no Antigo Testamento, vocês viram a glória de Deus se manifestando no tabernáculo e vocês aceitaram ali a presença de Deus. Agora, a presença de Deus está se manifestando em Jesus de Nazaré. E por que vocês não aceitam? Essa é a máxima de João. Interessante que a glória de Jesus é muito maior do que a glória do tabernáculo. Jesus fez milagres que só o Filho de Deus poderia fazer. Curas milagrosas que só o Filho de Deus podia e pode fazer. Ressuscitou mortos, coisas que só o Filho de Deus poderia fazer. Acalmar a tempestade apenas com a sua palavra. Jesus multiplicou o pão. Como o maná foi multiplicado no deserto, Jesus multiplicou o pão. A transfiguração de Jesus, quando Jesus se transfigura, é a mesma transfiguração de Moisés no Monte Sinai. A vida íntegra de Jesus, cumprindo todos os preceitos da lei sem pecar, os ensinos maravilhosos de Jesus, a glória de Jesus é muito maior do que a glória do tabernáculo. E tem mais, a glória do tabernáculo praticamente se manifestava muito lá dentro do Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso. A glória de Jesus se manifesta na vista de todos os homens. Todos podem ver as maravilhas que de repente só o sumo sacerdote via no Santo dos Santos. Agora todos podem ver. Mas não aceitaram, não entenderam. O tabernáculo, lá no deserto, foi provisório. Eles utilizaram o tabernáculo até a hora que Davi tem no seu coração o desejo de construir o templo. E Salomão vai concretizar, vai construir o templo. Quando se constrói o templo, esquece-se o tabernáculo. Não vai ter mais tabernáculo. Ele foi provisório. O templo, sim, e que seria, deveria ser definitivo. Mas o tabernáculo, ele era provisório. Então, a imagem que nós temos de Cristo, homem, hoje, é uma imagem tão provisória quanto foi do tabernáculo. Interessante como, durante muitos anos, vem se pintando Jesus, vem se fazendo filmes com Jesus, onde mostram Jesus de pele branca, nariz fino, lábios finos, cabelos sedosos, barba sedosa, bem afeiçoado, olhos claros. Provisório. A imagem que nós temos de Jesus não é essa. Leonardo da Vinci, por exemplo, fez o desfavor de pintar um quadro que chama de Santa Ceia,
onde ele coloca todos os apóstolos do único lado da mesa, pinta Jesus ali no meio, e a gente vê esse quadro esparramado por aí afora, e milhões acreditam que aquilo ali é um retrato verídico de como foi a Santa Ceia. Já começa que naquela época não usava-se mesa, era no chão, era um tapete no chão, almofadas. Já começa por aqui. E quem mostrou para Leonardo da Vinci as feições dos apóstolos, as feições de Jesus? E muita gente crê que aquilo ali é um retrato fiel de como foi a última ceia de Jesus. Completamente provisória essa imagem. Porque a imagem definitiva de Jesus, quem apresenta para nós é o próprio João, o autor do Evangelho. Esse João, ele agora vai apresentar para a gente como ele viu Jesus na forma definitiva, não na forma tabernaculada, mas na forma agora definitiva. Ele mostra para a gente no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. A partir do versículo 9 você vê João dizendo assim: eu, João. Ele afirma: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Cristo Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim grande voz como trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Eu, João, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. Vestes talares é aquela que pega do pescoço até o calcanhar, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça, seu cabelo, seu rosto era mais branco como a mais alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante, não é de bronze, é semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de, não é que era, como de muitas águas, aquela água de uma cachoeira forte quando você está perto, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada e 2 gumes. Não é que a espada estava na goela, ele puxa como fazem no circo. É como se tivesse uma faca entre os dentes, uma faca afiada de 2 gumes. E seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tenta olhar para o sol ao meio-dia e ver quantos segundos você consegue ficar de olho aberto. E a luz de Jesus é superior à luz do sol. Aí ele vai falar para a gente assim, aquele que está ali vai dizer para assim, quando João vê, né, ele cai dos seus pés como morto, ele cai como morto dos seus pés. Porém, esse que ele está vendo, lhe põe a mão direita sobre a cabeça, né, sobre si, e diz assim: não temas, João. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são. Aí, olha o segredo do livro de Apocalipse. Você vai escrever, João, as coisas que vistes, você está vendo, as coisas que são, o que passaram, e as coisas que hão de acontecer depois dessa. Isso aqui é para a gente pensar no Apocalipse lá na frente, não vamos chegar lá. Mas uma coisa que é certa: todo olho verá. Todo olho verá. A Bíblia é clara. Todos nós iremos ver a Jesus como ele é. Você o verá. Você o verá. Quando João viu, João caiu aos seus pés como morto. Os grandes homens de Deus, quando chegam à presença do Senhor, eles caem realmente. Mas qual será a nossa reação quando nós olharmos para ele? Eu tenho certeza que muitos vão fazer como Adão fez. Quando Adão viu-se em pecado e Deus chamando a Adão, ele se esconde. Ele sabia que estava em pecado. Ele se esconde com vergonha. Vergonha dos seus erros, vergonha dos seus delitos, vergonha de ter perdido tempo dando ouvido a Satanás, ao invés de ganhar tempo ouvindo a Deus. Mas muitos vão gritar: Maranata,
Vem, Senhor Jesus, estou pronto para te receber. Graças a Deus, o Senhor está chegando. Glórias a ti, o Senhor veio. E muitos vão gritar com júbilo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse foi só o prólogo do livro de João. Muita coisa virá nos nossos próximos encontros, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem todos com Deus, tenham um excelente dia e até o próximo encontro.